para a pessoa aprender a tratar doenças, patologias pelos pés. Através dos pontos dos pés, a pessoa vai conseguir tratar aí 28 sintomas de doenças e de forma totalmente natural, né? Então, em um fim de semana, você vai aprender a tratar 28 sintomas. Então, se inscrevam aí, aproveite para entrar nessa área aí da terapia. Depois da pandemia, aumentou alarmemente, né? 80% aí dos problemas emocionais, que são aí principalmente ansiedade, insônia, depressão, né? E o mundo precisa de mais terapeutas, né? Agindo e ajudando mais pessoas a melhorarem e tomarem menos remédio, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre este assunto, que vivemos hoje uma realidade muito triste. A realidade hoje muito triste é que nós fomos doutrinados, fomos treinados para tomar remédios. Então, quando a gente é criança, a gente já escuta, né, os nossos familiares aí falando, ó, dor de cabeça, vai na farmácia, né? Dor de estômago, vai na farmácia. E nós somos doutrinados assim. E nós aprendemos que a solução é tomar um comprimidinho para calar qualquer sintoma. Mas será que esta é a solução? Então, a solução não advém de remédios. Por quê? Porque o remédio, ele vai trazer, não a solução, mas ele vai, o nome já diz, vai remediar. E aí, como vai remediar, vai até camuflar o real problema de saúde da pessoa, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o mundo viciado em remédios. Infelizmente, não abrange todos os países, né? Mas o Brasil é um dos países mais viciados em remédios. Qualquer esquina que você caminhar 100 metros, você já se depara com uma farmácia. Diferente de outros países, né? Eu tenho um amigo que ele disse que foi em Portugal e a mulher dele sentiu uma dor de cabeça e ele passou uns 15 minutos rodando a cidade para achar uma farmacinha pequenininha. E ele falou, né? Ele comentou: se fosse no Brasil, 10 passos eu já acharia uma farmácia. Então, o nosso país, ele já é conhecido, né, como a indústria, né, dos remédios. Então, infelizmente, né, por que infelizmente? Porque a nossa saúde não está melhorando. Então, se existem tantas farmácias e cada vez as pessoas estão mais doentes, tem algo errado aí. Então, deveria ser o contrário, né? Então, qual é a diferença de estarmos nutridos, alimentados? Como é que nós estamos encarando a doença? Como é estar saudável? Como é ser saudável? Infelizmente, aí a nossa cultura, ela nos adoece, porque quanto mais se implanta remédios e quanto mais se implanta a ideia de que o remédio é a solução, mais nós adoecemos. Basta a pessoa ler uma bula, né? Quando ela lê a bula, ela vai se surpreender quantas reações aquele remédio vai trazer. Infelizmente, eu tenho um caso real na família, né, recente. A minha mãe entrou no luto, né, em 2023, e ela já vinha com um quadro depressivo já há mais de 40 anos, uma vida, né? E daí ela disse que estava dormindo demais. O que que acontece no luto? No luto, todas as suas energias, elas vão decair por conta de um sentimento forte que o sistema nervoso ele entra em defesa e ele coloca a pessoa numa situação para sobreviver. O que que o sistema nervoso entende? Para você sobreviver, você precisa ficar quieto, descansar, né? Praticamente os nutrientes do corpo, eles decaem, vitaminas, minerais.
Por quê? Porque o corpo gasta muito energia devido àquela situação emocional que a pessoa está vivenciando. E quando ela fez a queixa para o médico que não estava dormindo bem, o médico alterou o remédio. Quando ele ele mexeu no remédio e indicou, receitou o remédio para ela, aí, infelizmente, a coisa piorou. Por quê? Mexeu em duas coisas que adoece e pode até matar um idoso. Primeiro, mexeu no apetite. Tirou a fome. Ela sentia muito enjoo da comida, sentia nojo pela comida. Olha o perigo. Fazer isso com o idoso, né? Mexer no paladar dele. Segundo, mexeu com algo que faz com que você perca toda a sua estabilidade emocional, que é o sono. Então, um mês sem dormir, sem comer bem, imagina que estágio ela ficou, né? E ali a situação piorou muito. Quem já estava no quadro depressivo devido ao luto, piorou a situação. E aí, quando eu fui visitá-la, ela tinha um tempo que ela já estava tomando essa medicação, e eu fui ler a bula. A bula indicava assim, ó, indicação, depressão, reações adversas, uma lista gigantesca. O remédio causava insônia, causava alucinações, neuropatia e depressão. Olha só que contraditório, né? Porque a indicação era a mesma reação adversa. Então, assim, tudo que estava indicando ali, ela estava sentindo, até alucinações. Eu não estava reconhecendo a minha mãe. E aí eu falei, olha, pode parar com esse remédio e nós vamos fazer uma limpeza geral, principalmente no fígado. Então, o fígado, ele estava sobrecarregado com aquela medicação e toda a saúde dela foi por água abaixo em pouco tempo. Por quê? Porque ela não se alimentava e não dormia. E aí ela ficou fragilizada e veio a dengue, né, para piorar a situação. Ela ficou numa situação bem lastimável. Então, a pergunta é: se a sociedade está tomando cada vez mais remédios, por que que a sociedade está cada vez mais doente? Essa é a pergunta que nós precisamos levantar e levar a sério. O que que está acontecendo? Então, é algo simples, né? Algo simples, porém grave. Nós vamos analisar aqui, por exemplo, a questão do. Vou colocar aqui um exemplo, a hipertensão. A pessoa, ela começa a ter alteração de pressão. E a pressão dela está cada vez mais diferente do que era antes. Se era 12/8, agora começa 13/9, daqui a pouco já está 17/10. E ela não entende o que está acontecendo. Primeira reação é procurar um médico e o médico vai receitar um remédio. Muitas vezes não se é investigado a causa desse problema. Por exemplo, o que que pode causar alteração na pressão da pessoa? Vários fatores. Eu coloquei aqui alguns deles. Hipotiroidismo é um distúrbio que vai mexer com a hipertensão. E se a pessoa toma um remédio para baixar a pressão e não corrigir o hipotiroidismo, será que vai ser a solução? Não, vai camuflar e muitas vezes piorar aquela situação. O que ela tem que fazer não é calar o sintoma e baixar a pressão. Ela precisa tratar o hipotiroidismo. Outra, outra questão aqui, outra doença que traz aí a pressão alta, que é um sintoma, é o diabetes.
O diabetes faz com que a pessoa fique com a resistência insulínica, faz com que a insulina fique ali no corpo da pessoa sem uma função. Então, ela tem ali o excesso de insulina e que o excesso de insulina faz reter o sódio. Quando ela tem essa retenção de sódio, ela começa a reter líquidos. Que aquela pessoa, geralmente, o diabético, ele é obeso, ele retém líquidos, ele é inchado, né? Quando a pessoa sofre com essa alteração de retenção de água no corpo, vai aumentar o volume sistólico, o volume da pressão. Vai também causar pressão alta. Às vezes a pessoa não sofre, né, de hipertensão, mas outro problema, outra doença está trazendo aquele sintoma. Olha só que curioso. Os estudos recentes têm mostrado também que a carência de vitamina D3 também altera a pressão. Foram feitos testes com várias pessoas que, ao tomar a vitamina D3, teve os níveis de hipertensão baixos, normalizados. Às vezes a pessoa chega no consultório com uma carência tremenda de vitamina D, né? Por quê? Porque nós não somos mais os mesmos da época da vovó. Nossos avós trabalhavam o dia inteiro no sol, né? Hoje as pessoas trabalham em casa, trabalham no escritório, ambientes fechados e a sociedade está com carência desse hormônio conhecido como vitamina D3. E aí começa a alterar. Até crianças estão sofrendo de alteração de pressão alta. Outro fator é o emocional. Você não pode aferir a pressão de uma pessoa se ela acabou de tomar café, se ela não urinou, se ela está conversando, se ela está nervosa, se ela passou por um luto, passou por um estresse muito grande. Se você vai medir a pressão dessa pessoa, vai dar alterado. Quer dizer que a pessoa sofre com hipertensão? Tem que ser investigado. E ali a primeira coisa, né, que o profissional às vezes não investiga é indicar um remédio para pressão alta. E já aconteceu casos de chegar no consultório, eu atender uma pessoa que ela tinha uma alteração na pressão e ela começou a tomar um remédio indicado pelo cardiologista, mas que o remédio estava trazendo muita moleza e ela me procurou por isso. Olha, eu sinto uma sonolência, uma moleza. E eu fui investigar quais remédios você toma. E ela tomava um remédio para hipertensão. Eu falei, mas você tem pressão alta? Aí ela, ultimamente, toda vez que eu chego no hospital, dá alteração. Eu falei, você mede em casa? Você faz a aferição em casa? Em casa tá normal. Então, qual a situação ali? Era emocional. Toda vez que ela chegava no hospital, aí vinha a síndrome do jaleco branco, né? Então, alguns aqui já ouviram falar, né? A síndrome do jaleco branco. O que tinha acontecido na vida dela? Ela tinha passado por uma situação que o cérebro dela entendeu que ia voltar àquela situação. Ela teve Covid e ficou em coma. Então, ela ficou em coma um mês. Ou seja, quando ela recobrou o sentido, saiu do coma, que ela se viu ali naquela situação, né? Ganhou consciência, estava ali hospitalizada, né? Ela estava num ambiente de doença. Então, o cérebro dela registrou aquele momento como um trauma, né? E ela disse que ficava muito angustiada, querendo ir embora, né? E ela precisava ficar ali alguns dias para se recuperar. Ou seja, toda vez que ela ia na consulta, ela sentia alteração na pressão. Então, quando ela foi tomar o remédio de pressão, abaixou demais, né? Porque realmente ela não tinha pressão alta.
ela tinha uma situação emocional que toda vez que ela se dirigia ao posto de saúde ou ao hospital, alterava a pressão dela. Então era emocional, né? Então, avaliando profundamente, nós vemos que, às vezes, o remédio ele pode prejudicar você mais do que ajudar. Estamos aqui falando, sou contra remédio? Não. Tem situações que o remédio ele vai poder socorrer a pessoa, né? Então, a intenção aqui é alertar sobre olharmos para a causa dos problemas. Olhar como a causa ela pode ser simples de ser resolvida e você pode evitar intoxicar o seu organismo. Porque quando você lê a bula, aquele remédio, se fosse um remédio que vai trazer um benefício e não um malefício, aí estaria tudo certo, né? A questão é que você começa com alteração emocional. Você está passando por um estresse na família, desemprego, problemas no casamento, o estresse com rotina de trabalho, cuidar de casa, filhos, e você está com uma sobrecarga. E aí sua pressão aumenta. O que que precisa ser olhado e resolvido? Não seria o estresse? Porque quando você resolve aí o estresse de uma maneira que não vai trazer sobrecarga para o seu corpo, a pressão vai normalizar. Então, a solução aqui não seria se dirigir a uma farmácia para tomar um remédio. Por quê? Porque esse remédio ele vai trazer outros malefícios, né? Ele vai trazer uma disfunção no seu corpo. A biorressonância é um aparelhinho, né, que eu uso muito no consultório. É um aparelho fantástico. Esses parâmetros, eles são confiáveis, né? E aqui, por exemplo, nós vemos aqui uma alteração cardiovascular nessa pessoa. Então, eu peguei aqui como exemplo, essa pessoa está com uma alteração cardíaca. E a gente nota que, né, fazendo a análise, um estresse muito alto e uma má alimentação. Ou seja, o remédio faria que algo por essa pessoa? Será que o remédio vai resolver o problema dessa pessoa? Então, será que essa pessoa fazendo uma mudança na alimentação, fazendo ajustes, né, como a caminhada, diminuindo o estresse, ela vai conseguir superar, ela vai conseguir resolver esse problema sem remédios? A intenção é essa, né? Quanto menos remédio você tomar, mais saúde você vai ter. Parece contraditório, né? Mas as pessoas mais doentes que eu atendo são pessoas que tomam mais remédios. Deveria ser o contrário, né? Ah, se está tomando 15 comprimidos por dia, logo entendemos que essa pessoa deveria ter mais saúde, né? Mas é o contrário. Por quê? A pessoa começou com um remédio. Aquele remédio para a pressão afetou os rins. Aí a pessoa começa a tomar remédio para os rins e adquire um problema no fígado. E vai sobrecarregando o fígado, que vai trazer problemas intestinais, de anemia. E aí ela vai adquirindo outros problemas. Então, o que nós estamos chamando a atenção aqui não é proibição, né? Ninguém está falando mal dos remédios, mas o quanto que podemos buscar uma solução que seja mais saudável para nós. Esse é outro exemplo da biorressonância que eu realizei em uma pessoa. Mostra que esses parâmetros aqui, a maioria das pessoas estão com carência de vitamina C. Carência de vitamina C pode trazer até uma doença bem grave, né? E sem contar que muitas pessoas estão perdendo a vida
por causa de imunidade baixa. É muito triste esse quadro. Agora, em Brasília, o clima está muito seco, né? E as doenças respiratórias aumentaram. Infelizmente, algumas pessoas jovens estão perdendo a vida, porque a imunidade baixa traz aqui vários problemas, né? De um simples vírus até uma infecção brava, né? Uma infecção grave, como é o caso da pneumonia. Infelizmente, recentemente perdemos, né, uma pessoa querida, 39 anos, por causa de pneumonia. E depois dela já ouvi outros casos de jovens, né, com pneumonia. Então, nós precisamos nos atentar que algo simples que você deixa de ingerir, colocar no seu corpo, aquilo vai afetar a sua saúde e, infelizmente, pode levar a casos mais graves, né? Olha a vitamina D dessa pessoa. Nós olhamos aqui o parâmetro de 5 a 7. O dela está 4,6. Ou seja, está muito baixa, está abaixo do esperado. A vitamina D dessa pessoa. Claro que essa pessoa ela vai chegar no consultório com sintomas graves de depressão, problemas nos ossos, problemas com insônia, né? E vários outros distúrbios. Que é isso que a carência de uma vitamina traz. Várias sequelas, né? De vem trazendo sintomas e depois vai desenvolvendo patologias. Então, essa pessoa aqui, ela precisa repor urgente vitamina C e vitamina D. A vitamina C nós encontramos nos alimentos cítricos, né? E nos suplementos. Por exemplo, se você pegar a casca do limão e ralar a casca do limão e colocar na salada todos os dias, se isso virar rotina na sua vida, você já melhora aí a taxa de vitamina C. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, quer dizer que ela não fica no corpo, ela precisa repor sempre, sempre. Geralmente as pessoas lembram da vitamina C quando elas estão gripadas, né? Mas a vitamina C ela tem várias utilidades, principalmente no anti-envelhecimento, né? Ela vai ajudar o seu corpo a não envelhecer e ele vai se renovar. E aí as pessoas gastam dinheiro, né, com colágenos, com cremes de pele, fazem plásticas, né, e não lembram da vitamina C, né? Então, é uma vitamina muito importante, assim como todas as outras, né? Eu coloquei aqui o exemplo da vitamina C e vitamina D, que deu bastante alterado aqui nesse exame da biorressonância. Onde nós podemos encontrar suplementação? Como é que nós podemos manter nosso corpo nutrido? Estar alimentado não é o mesmo que estar nutrido. Estar alimentado quer dizer que você está com a barriga cheia, né? Estar nutrido quer dizer qualidade. Aí, por exemplo, fazer uma variedade, né, da alimentação. A alimentação ela precisa ser colorida. Se você tem um prato colorido, você tem muito mais saúde do que uma pessoa que come comida requintada. Um especialista até usou essa expressão. Quem come comida requentada vai viver menos, né? Porque a comida requentada, ela já perdeu a sua vitamina e é uma comida morta, né? Comida cozida já é morta. E se você requenta a comida nessa vida, né, corrida que a gente leva, então deixamos de comer comida fresca. Quando eu vou lá para o Goiás visitar o meu tio, ele é idoso, aí ele faz ali a comida, aí no outro dia a gente quer aproveitar a comida. Ele é até engraçado, que ele pega e joga tudo para as galinhas.
Não, esse arroz aqui já tá velho. Eu falei, mas é de ontem. Ele vai lá e joga para as galinhas. E olha só como nós perdemos isso, né? Eu fiquei admirada, assim, mas é muito desperdício, né? Joga muita comida fora. Porque na cidade grande, a gente na correria, a gente congela muita comida. E ele já tem 80 anos, mas ninguém diz que ele tem 80 anos. É bem forte, ainda trabalhava na roça até um dia desse, né? Tomava muita vitamina D, mas os nossos avós, né, os mais antigos, eles não comiam comida requentada. Era sempre comida fresquinha, né? Sem contar que eles iam lá no quintal e colhia a própria comida, né? Olha como nós mudamos. Não somos mais os mesmos humanos, né? Nós mudamos muito. E aqui a gente vê uma variedade, né, de grãos, de folhagens, né? Tem aqui uma variedade de cores. Será que nós estamos dando conta hoje de comer essa variedade todos os dias? Na sua alimentação tem grãos, sementes, proteínas, carboidratos saudáveis? E sem contar aqui o que aconteceu com a nossa terra, né? Por mais que você vá lá, compre, né, fresquinho, tem esse agravante aí, né? Excesso de agrotóxico, infelizmente. E agora, há pouco tempo, o governo ele aprovou no Brasil mais agrotóxico. É uma quantidade alarmante. Pelo menos 23 novos tipos de agrotóxicos foram aprovados. Existem agrotóxicos no Brasil, que é inclusive proibido em outros países, de tão letal que ele é. E aí, estamos cada vez mais doentes. Então, nós não estamos mais supridos, né? Não estamos mais nutridos com a alimentação. Então, nosso corpo está sobrecarregado. Existe solução, ou pelo menos um alívio para essa situação? Então, falamos aqui, né, da, da suplementação. A suplementação não é remédio. Algumas pessoas ainda têm uma resistência, né? Ah, eu não vou tomar remédio, né? Vitamina D, por exemplo, não é remédio. A vitamina C não é remédio. O magnésio não é remédio, é suplemento. O nome remédio vem de remediar. O nome suplemento vem de suprir. Antigamente, os atletas, eles tomavam a suplementação para dar conta do processo. E de um tempo para cá, ficou conhecido, né? A suplementação. Antigamente, só os atletas que usavam, né? E depois dessa alimentação industrializada, e recentemente tem se falado muito da suplementação para todos. Porque a nossa terra já não é mais suficiente para nos nutrir. Por exemplo, você compra uma couve, principalmente quem compra em supermercado, está desnutrido, né? Por quê? Porque são alimentos contaminados com muito agrotóxico e são alimentos mortos. Por quê? Você compra uma couve, ela não saiu do pé aquele dia, aquele momento. Já tem ali uns 2 dias, uma semana, né? Que é usado conservante para ela durar um pouco mais. Então, já se perdeu ali os nutrientes, né? Então, suplemento não é remédio, é a mesma coisa que você comer verduras e frutas e vitaminas e minerais da terra. Como hoje nós não damos conta de todos os dias suplementar com frutas, verduras, grãos, sementes, todos os dias, que é o que nosso corpo precisa, nós precisamos suplementar. Então, quem não suplementa realmente está desnutrido. É o caso de pessoas que chegam, às vezes tomam 15 comprimidos de remédios, e quando eu pergunto para essa pessoa
Você toma algum suplemento? Não, só toma remédio. Daí não dá outra, né? Quando eu vou fazer a biorressonância, a pessoa está desnutrida, faltando vitaminas, faltando minerais, né? Então nós podemos criar agora essa consciência de que a suplementação não é só para os atletas, é para quem está vivo e quem quer saúde, né? Porque o seu carro, você coloca gasolina para ele funcionar. O nosso corpo não é diferente. Se a gente não colocar combustível, ele também não vai funcionar. Então, a suplementação não é remédio, é uma nutrição que não está sendo suficientemente capaz de nutrir somente com a alimentação. Então, nós agora precisamos de suplementos para funcionar. Algo muito importante também é o sono, a qualidade do sono, né? Para você ter uma boa saúde, a mente funcionando bem precisa dormir. Ninguém consegue viver sem dormir. O seu sistema nervoso, ele pode ficar tão desesperado que ele é capaz de qualquer coisa para que você possa parar um pouco e dormir. Quando você não dorme bem, o seu intestino não está funcionando bem, né? Infelizmente, a gente vê hoje crianças, né, com déficit de sono. As crianças estão muito nos aparelhos eletrônicos e ficam muito agitadas e elas não conseguem dormir. Então, é preciso colocar regra nos aparelhos eletrônicos, porque eles é, deixam a mente acelerada. Não dormir com aparelhos eletrônicos no quarto, deixar tudo escuro, suprir, né, de alimentos, né, que trazem aí o triptofano, que tem na banana, tem alguns alimentos que tem o triptofano, para ajudar a metabolizar aí o hormônio do sono. Então, quarto escuro, nada de tecnologia à noite, ao escurecer, né? Evitar ao máximo, não deixar no quarto. E alimentos com triptofano. A biomassa é um alimento rico em triptofano, que é feito da banana verde. Então, é muito simples, você lava a banana verde, coloca para cozinhar na panela de pressão, depois baixa no liquidificador com um pouquinho de água e faz aquela massa. Todos os dias você come ali 2 colheres ao dia. Isso vai ajudar, né? A criança não vai comer, então você coloca no feijão, coloca na comida, né? Que ela nem dá gosto. Se você colocar no feijão, a criança come e nem vai perceber. Coloca num alimento, né? Que a criança vai ingerir ali sem muita dificuldade. Então, tudo isso vai ajudar. É um sono de qualidade. Pratique a atividade física. Se você faz uma caminhada, né? Se você anda de bicicleta, faz o que você mais gosta, faz uma natação, à noite você vai estar cansado e o seu sono vai melhorar muito, né? E terceiro, uma boa hidratação. Agora, nesse clima frio, a tendência é a gente tomar pouca água. Então, 600 ml de água no jejum, para que possa lavar o seu corpo por dentro. Isso vai fazer o seu intestino funcionar bem. Se o seu intestino ainda assim não funciona bem, pode ser que você esteja com carência de magnésio, pode ser que você esteja com carência de triptofano e com a baixa hidratação. Então, durante o dia é preciso tomar água aos poucos. E cuidado com os idosos e com as crianças, que eles tomam pouca água. É preciso ficar no pé ali, ó, com a garrafinha. Olha, toma água, toma água. Incentivar. Porque realmente, sem água, o seu corpo não vai funcionar bem. Então, essas são as dicas, né? Marque aí, agende aí a sua biorressonância, dá uma analisada como está o seu organismo, vitaminas, minerais, qualidade do sono, cuide do seu emocional. O que você dá conta de resolver hoje
resolva. O que você não dá conta de resolver, confie naquele que pode resolver. Tenha paciência, né? E haja. Viva a sua vida de maneira mais leve. As preocupações inúteis, você precisa jogar num saquinho de lixo, amarrar e jogar fora. Se preocupe com aquilo que realmente você dá conta de resolver, de solucionar. Não adianta nada você conversar com uma amiga que está com problema no casamento, com um monte de problema, e você perder o sono preocupado com a sua amiga, com a sua mãe, com o seu irmão. Ore por eles e vá dormir, porque você não vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Então, fique em paz. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E tenham uma boa noite. Segunda-feira que vem estaremos com um tema aí muito importante, né? De qualidade de vida, qualidade de saúde. Quero agradecer a participação de todos e tenham uma boa noite.